Olá amigos, bem-vindos ao canal Daniel Simões. Venho trazer este vídeo para registar esta nova posição do Exército Brasileiro. Este artigo foi publicado no dia 27 de dezembro de 2018 e intitula-se Ditadura no Brasil, Exército posiciona-se contra o povo. Este artigo é a continuação de alguns artigos que tenho vindo a criar relacionados com a segurança e o controle tecnológico no Brasil. Então, saiu esta notícia no site do Exército Brasileiro, titulada Entramos no combate às fake news, entramos no combate à desinformação. E imediatamente surgem-me duas perguntas. Quem irá definir o que é fake news? Notícias falsas? Quem irá fazer essa definição? Porque é difícil definir a fronteira entre notícia falsa e opinião, crença. Existe no Brasil, assim como em maior parte dos países do mundo, o direito constitucional à liberdade de expressão, liberdade de pensamento, liberdade de crença. Ora, quem irá definir, perante as multiplicidades de casos, a fronteira existente entre notícia falsa ou informação falsa e opinião, crença? Porque muitas vezes a pessoa tem o direito de acreditar naquilo que ela quiser, mesmo que outras acreditem que ela está errada, que é falso aquilo que ela acredita, mas ela tem o direito de acreditar naquilo, desde que não esteja prejudicando a vida de outras pessoas. Então, sabemos que existem mentiras circulando na internet sobre os mais variados assuntos, mas quem definirá a fronteira entre a mentira e a opinião? Por exemplo, a visão que eu próprio trago sobre a instauração de um governo global de controle tecnológico absoluto, talvez oficialmente não seja o ponto de vista das instituições estatais, mas isso vai fazer do meu ponto de vista uma fake news, porque eu tenho direito à liberdade de pensamento, direito à liberdade de expressão, à liberdade de crença, e tudo me indica que está sendo criado um sistema tirânico, global, de controle tecnológico absoluto. Eu tenho direito a acreditar nisso. Eu tenho direito a expressar isso, mesmo que outras pessoas não concordem. Então quem vai definir o que é informação falsa, o que são fake news? Surge outra questão bem pertinente. O papel do Exército Brasileiro enquadra-se em atividades relacionadas com o controle da liberdade de expressão e da liberdade de imprensa? Será que é este o papel do Exército Brasileiro? Fazer um controle sobre o que são ou não são fake news? No Estatuto dos Militares, título 1, Generalidades, capítulo 1, Disposições Preliminares, artigo 2º, lemos: As Forças Armadas, essenciais à execução da política de segurança nacional, são constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica e destinam-se a defender a pátria e a garantir os poderes constituídos, a lei e a ordem. Repito, se na Constituição, ou melhor, no Estatuto dos Militares, está definido que as forças militares destinam-se a defender a pátria e a garantir os poderes constituídos, a lei e a ordem. Eu volto a repetir a pergunta: o papel do Exército Brasileiro enquadra-se em atividades relacionadas com o controle da liberdade de expressão e da liberdade de imprensa, procurando definir ou ensinar às pessoas a definirem o que é informação verdadeira e informação falsa? E, mais uma vez, quem vai definir a fronteira entre informação e sistema de crenças? E a liberdade de expressão, mais uma vez, sendo atacada. A meu ver, a questão fica ainda mais séria quando, no mesmo artigo do site do Exército Brasileiro, lemos que o combate às fake news é associado a técnicas de combate militar. Isto começa a ser enquadrado dentro de uma perspectiva militar, o combate às fake news. A campanha objetiva estimular o pensamento crítico e a avaliação das informações que consumimos da internet,
seja por meio de aplicativos de troca de mensagens ou das redes sociais. Os produtos que integram a hashtag combate a fake news foram pensados de forma a utilizar elementos gráficos e textuais que remetam à linguagem militar e a situações de combate, sempre associado fake news com desinformação. Então, quer dizer, o que eles estão semeando na mente das pessoas, principalmente nas pessoas que estão com uma postura um pouco mais extremista, um pouco mais fanática em relação ao novo governo que irá assumir o poder em 2019, eles estão semeando uma postura militar de combate, de guerra. É uma questão de guerra ideológica o que está aqui a acontecer. Não viram um alvo. Campanhas de desinformação utilizam fake news para lhe causar dúvidas. Eles vão dizer o que é verdade. Eles vão ensinar, os tais, os que estão no poder, vão ensinar você a pensar, vão ensinar você a identificar quais são as informações verdadeiras e falsas. Interessante, não? Esta ação do exército está diretamente relacionada com a busca da tipificação do terrorismo, que foi o que eu já mostrei em artigos passados. E também relacionada diretamente com alguns eventos ocorridos no Brasil, sobre os quais fiz alguns artigos aqui no blog e um vídeo. Este vídeo vai estar no final deste artigo e também no canal. E nesse artigo, um dos artigos eu intitulei Brasil, a opressão do Estado sendo legalizada, ditadura intensifica-se. Podem acessar ao meu blog, neste artigo que nós estamos aqui estudando. Estes números são os links para os artigos ou documentos que eu estou referindo. E nesse artigo que eu escrevi, eu disse: o Brasil está incluindo o termo terrorismo em propostas de lei, quando ainda não existe um acordo nacional e internacional sobre tudo o que pode ser definido como terrorismo. Já fiz um vídeo falando detalhadamente sobre este tema. E isto está também no meu livro, que eu distribuo gratuitamente para quem quiser. A inclusão de um termo tão subjetivo, o terrorismo, em propostas de leis faz surgir a possibilidade das autoridades definirem como terrorismo tudo o que for visto como uma ameaça ao seu poder cada vez mais absolutista. O projeto de lei número 5065 de 2016, que tipifica atos de terrorismo por motivação ideológica, política, social e criminal. O requerimento 8.972 de 2018 exige urgência para a apreciação da PL acima referida, que tipifica os atos de terrorismo por motivação ideológica, política, social e criminal. O perigo para a liberdade de expressão, para a liberdade de crença, para a liberdade de pensamento e para a liberdade de ir e vir, e para diversos outros tipos de liberdades, direitos e deveres, revela-se quando descobrimos que ainda não se chegou a um acordo nacional ou internacional sobre a definição de terrorismo. Ou seja, não existe uma lista nacional ou internacional do tipo de ações que possam ser consideradas como terrorismo. Assim, focando o caso do Brasil, qualquer tipo de ação pode ser posteriormente inserida na lista de ações classificadas como terrorismo, na PL 5065 de 2016. Neste artigo e no artigo anterior, que nós estávamos vendo, eu publiquei prints dessa lei, mas tem os links e do requerimento de urgência para a aprovação desta lei. Também coloquei print e tem os links de acesso aos mesmos. Nesse mesmo artigo eu divulguei que o Brasil e os Estados Unidos lançam Fórum Permanente para a Segurança Pública. Então, quando nós descobrimos que o Exército está lançando uma campanha contra as fake news, isto não é uma ação isolada. Isto é a continuação de todo um movimento planejado, de estratégia bilateral entre o Brasil, os Estados Unidos e Israel, bancos centrais sionistas. Nada está aqui isolado, não são ações de caridade. Segundo o comunicado conjunto distribuído no fim da tarde de hoje, o Fórum Permanente de Segurança Brasil-Estados Unidos
tem por objetivo criar condições favoráveis para a articulação interagências e o desenvolvimento de estratégias operacionais em torno de 6 áreas temáticas pré-definidas: narcotráfico, tráfico de armas, delitos cibernéticos, lavagem de dinheiro e crimes financeiros, terrorismo. Será que as fake news podem começar a ser consideradas crimes cibernéticos, delitos cibernéticos? O que eles irão considerar como fake news poderão ser considerados como terrorismo? A minha visão sobre a instauração de um governo mundial e a extensão desses tentáculos do governo mundial ao Brasil, será que isso pode ser considerado fake news e ser considerado como um crime cibernético e ser considerado como terrorismo? É apenas eles quererem incluir este tipo de trabalhos nessa lista de tipificação do terrorismo e eu passarei a ser um criminoso cibernético terrorista. Também tem este vídeo do encontro público, porque nem todos os encontros são públicos, entre o Brasil e os Estados Unidos. Também vimos este vídeo noutros artigos. A subjetividade do termo fake news sendo tratado dentro do mesmo rol do subjetivo, do também subjetivo termo terrorismo, obviamente abre portas para excessos para parte de todos os poderes do Estado. A posição do exército brasileiro no combate às fake news revela-nos que a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa estão seriamente em risco no Brasil. No entanto, esta é uma tendência mundial e não apenas ao nível nacional. Lembrando ainda que a Organização das Indústrias Brasileiras está tendo um papel fundamental neste processo de controle tecnológico e de controle sobre a liberdade de expressão. Esta participação da Organização das Indústrias Brasileiras está incluído, este estudo está incluído dentro do vídeo que está no final deste artigo e do vídeo que também está no blog. Então, lembrando ainda que a Organização das Indústrias Brasileiras está tendo um papel fundamental neste processo de controle tecnológico e de controle sobre a liberdade de expressão, sempre usando a segurança como justificação para a implementação de sistemas de controle cada vez mais profundos na vida coletiva e individual. E aí surge a notícia: Defesa, Brasil terá centro contra ataques cibernéticos. Ora, a ação que nós estamos vendo aqui, estudando aqui, que é o tema deste artigo, de combate às fake news, ela está inserida dentro desta linha de defesa cibernética que está sendo instaurada no Brasil de forma bilateral, em parceria com os Estados Unidos e com Israel. Reparem que a participação dos Estados Unidos e de Israel cada vez mais profunda, com o aval da maior parte da população que não examina a profundidade do domínio internacional dentro do Brasil. E diz, dentro dessa notícia, diz a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, em sua missão a Israel, com o objetivo de buscar o know-how, que é o saber, o conhecimento, e tecnologia de ponta, acaba de anunciar um investimento de 10 milhões de reais. Fazendo aqui um parênteses que ainda agora eu fiz um artigo também relacionado com a busca em Israel sobre tecnologia para dessalinização da água. E onde nesse artigo e num vídeo eu mostro que esse não é o processo mais viável para acabar com a seca no Brasil, e sim a captação de água num sistema aquífero Grande Amazónia, que tem estipulado a quantidade de água, a estupidamente quantidade de água para sustentar todo o planeta durante 250 anos. E ninguém fala nisso e ficam na dualidade opinativa entre vamos usar as tecnologias de dessalinização brasileiras ou vamos usar as tecnologias de dessalinização israelense. A questão nem é essa técnica. A solução verdadeira está na captação de água do sistema aquífero Grande Amazónia, com água para sustentar todo o planeta por mais de 250 anos. Então, esta subserviência a Israel, esta subserviência ao sionismo, aos bancos centrais sionistas e, consequentemente, aos Estados Unidos, também nós estamos a ver aqui dentro destas ações bilaterais de segurança e de controle tecnológico.
repetindo que a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, em sua missão a Israel, com o objetivo de buscar o conhecimento e tecnologia de ponta, acaba de anunciar um investimento de 10 milhões. O presidente da ABDI, Guto Ferreira, afirmou que convidaremos o Comando de Defesa Cibernética do Exército Brasileiro para nos orientar nas ações e outros órgãos como a ABIN também. O que vimos em Israel nos leva a um sentimento de urgência maior e atuaremos para apoiar o governo neste avanço. Ora, este centro de ataques cibernéticos, ele será, digamos assim, assessorado a construção, a criação que já existe. Ele terá uma consultoria, digamos assim, de militares, agências israelitas. Então nós vemos que a segurança brasileira sendo colocada mais uma vez nas mãos de forças internacionais. E com a divulgação, a amplitude do sistema de crenças evangélica aqui no Brasil, Israel é visto como sendo uma terra de salvação, sendo a terra onde o Messias vai chegar. Então toda esta participação, esta entrada, esta invasão, esta vampirização das forças sionistas, israelitas e dos Estados Unidos em relação às riquezas do Brasil e até a todas as estruturas do governo brasileiro, são vistas por maior parte das pessoas como algo positivo, porque tem Israel presente e as pessoas estão deificando o Estado de Israel. A notícia anterior da criação do Centro contra Ataques Cibernéticos, ela no mesmo dia e pelo mesmo canal é justificada, anunciando que a Fiesp, que é uma das principais entidades industriais do país, tem 180 milhões de registros expostos na internet. Então eles justificam com uma outra notícia a criação de um centro de segurança cibernética, mostrando um crime cibernético que atinge também uma entidade industrial. Então nós vemos que neste aqui é uma entidade, uma agência brasileira de desenvolvimento industrial que vai a Israel para ir buscar o conhecimento para criar este centro contra ataques cibernéticos, e vemos que uma outra entidade industrial ela é atacada, justificando assim a criação do centro de controle cibernético. Então a Fiesp esteve com os seus grandes bancos de dados postos na internet. O Brasil sempre foi um daqueles países, diz a notícia, onde as questões de segurança cibernética são difíceis de informar. E, meus amigos, por hoje é tudo. Eu vim aqui deixar o registro para nós mantermos acesa esta linha de pesquisa, e muita luz para todos! Senta que o meu trabalho está agregando valor à sua vida, deseja contribuir para que este continue sendo produzido e distribuído gratuitamente, entre em contato comigo e pergunte-me como.